20 de julho de 1969, o dia em que o homem chegou à Lua. O presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, tinha preparado um discurso alternativo caso a missão Apollo 11 fracassasse. No entanto, ele não precisou usá-lo. Aquilo foi um marco para toda a humanidade e o golpe final dos Estados Unidos. Claro, na União Soviética, na cara e cara corrida espacial cara e vistosa. Mas quais foram as missões que antecederam a Apollo 11? Como foram os segundos antes da alunissagem? Por que Neil Armstrong foi o homem escolhido para ser o primeiro a pisar na Lua? Qual era a missão da Apollo 11? O que aconteceu com os astronautas depois que eles voltaram para a Terra? Por que hoje, mais de 50 anos depois desse evento, ainda existem pessoas que acham que tudo não passou de uma grande fraude? Bom, apertem os cintos, porque a contagem regressiva começou e hoje vocês vão poder conhecer as respostas para todas essas dúvidas. Vamos começar. Imediatamente depois que Copérnico descobriu o modelo atual do Sistema Solar, com a Terra como outro planeta e o Sol no centro, isso nos deu uma nova maneira de ver a Lua. A primeira ideia moderna sobre a formação da Lua foi chamada de Teoria da Fissão e foi apresentada por George Darwin, filho de Charles Darwin. Ele raciocinou que a Lua deve ter se separado do nosso planeta quando a Terra ainda era uma bola fundida em rápida rotação. Essa teoria permaneceu desde a década de 1880 até a era espacial. A teoria mais amplamente aceita era que a Lua se formou quando, há bilhões de anos, um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Essa colisão fez com que a recém-formada Terra se transformasse novamente em uma bola de rocha derretida e expulsasse matéria que ficaria em órbita. A maior parte desse material retornaria para a Terra, mas uma parte se juntaria pela ação da gravidade e formaria a Lua que temos hoje. Essa teoria foi concebida pela primeira vez em 1946 por Reginald Daly, da Universidade de Harvard. Outra teoria é que a Terra capturou a Lua depois que ela se formou, mas geralmente esse tipo de interação gravitacional não costuma funcionar muito bem. Uma ideia que deriva da teoria do impacto é que a colisão poderia ter criado duas luas da Terra. O segundo objeto, menor, poderia ter sido instável e finalmente teria colidido com o que conhecemos como o lado oculto da Lua. O que explicaria por que a superfície desse lado é tão diferente da face visível. Seja como for, o fato é que desde tempos imemoriais, o homem tem centrado sua atenção na Lua. Os poetas a usaram como fonte de inspiração. Os pescadores a usaram para medir as marés e a culparam quando as redes voltavam vazias para o barco, e os cientistas sonharam em estudá-la mais de perto. Um sonho que finalmente começou a se realizar quando teve início a corrida espacial. Considera-se que o lançamento do satélite artificial soviético Sputnik 1, em outubro de 1957, deu início à corrida espacial. Chama-se Corrida Espacial a competição pela conquista do espaço exterior que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética, a qual se estendeu de 1957 até 1975. Isso representou um esforço realizado por ambos os países para colocar satélites artificiais em órbita, enviar seres vivos ao espaço, explorar outros planetas e chegar finalmente à superfície lunar. Ambos blocos se embarcaram em uma competição para obter a hegemonia mundial e demonstrar as vantagens do sistema político e socioeconômico que defendiam. Esse período é conhecido como a Guerra Fria, porque embora a acumulação de armas e tropas tenha sido massiva e as ameaças de agressões constantes, não chegou a haver confrontos diretos entre militares de ambas as potências. A competição entre os blocos capitalista e comunista se desenvolveu nos campos político, cultural, esportivo, científico e tecnológico. Nesse contexto, a corrida pela conquista do espaço que se desencadeou entre as duas potências teve entre um de seus objetivos as atividades de espionagem.
já que os satélites que orbitavam ao redor da Terra podiam obter fotografias de instalações militares e industriais do inimigo. O Sputnik 1 era uma pequena esfera de 58 centímetros de diâmetro e 83 quilos de peso, e tinha 4 antenas finas. Ficou em funcionamento por 3 meses e, durante esse período, percorreu a órbita terrestre 1.400 vezes. Em 3 de novembro de 1957, a cadela Laika foi o primeiro ser vivo a orbitar a Terra a bordo do Sputnik 2. Vendo a vantagem que os russos tinham em 1º de outubro de 1958, o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, fundou a Administração Aeronáutica e Espacial, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, para desenvolver um programa espacial voltado para a pesquisa científica. E em dezembro desse mesmo ano, colocaram em órbita o SCOR, o primeiro satélite de comunicações, em 12 de abril de 1961. O cosmonauta soviético Yuri Gagarin voou durante 1 hora e 48 minutos ao redor da Terra. Gagarin foi o primeiro ser humano a ver o planeta do espaço exterior. Mais um ponto para os soviéticos. Às 7h07 horário de Moscou, ouvi um assobio e um rugido cada vez mais forte. Em 14 de dezembro de 1962, a nave americana Mariner 2 foi a primeira a sobrevoar Vênus com sucesso. Transmitiu dados sobre a temperatura da superfície e a densidade do ar desse planeta. Jogo empatado? 16 de junho de 1963. Os soviéticos conseguiram enviar ao espaço Valentina Tereshkova, a primeira cosmonauta mulher que completou 48 órbitas ao redor da Terra. Durante os 3 dias em que permaneceu no espaço, os russos pareciam estar sempre um passo à frente. No entanto, essa situação se reverteu e foram os americanos que acabaram conquistando a maior das vitórias. Graças a um projeto que fez com que toda a situação desse uma reviravolta inesperada, um projeto chamado Programa Apollo. O programa Apollo durou cerca de 10 anos, durante os quais a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço gastou, segundo suas próprias estimativas, 23 bilhões e 900 milhões de dólares. De acordo com os cálculos atuais, essa quantia representaria hoje muito mais de 100 bilhões da moeda norte-americana. Na época da corrida armamentista, o pouso tripulado na Lua era uma das tarefas centrais da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, cujos gastos totais correspondiam a cerca de 4% do orçamento estatal dos Estados Unidos. Em comparação, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço atualmente gasta apenas 0,5% do orçamento. Em 27 de janeiro de 1967, pouco antes de realizar o primeiro voo tripulado, a tragédia atingiu a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Durante um teste dos sistemas do módulo de comando da Apollo 1, houve um incêndio brutal dentro dele que tirou vidas antes que pudesse ser feito o menor esforço de resgate. A vida de 3 astronautas. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, após esse acidente, instituiu um programa de recompensas para melhorar a segurança das missões, o Prêmio Snoopy. Em outubro de 1968, o Apollo 7 já estava pronto para ser lançado e colocar astronautas em órbita terrestre. Tanto o foguete lançador Saturno V quanto os 2 módulos haviam sido testados em novembro de 1967 na missão Apollo 4, que não foi tripulada, para dezembro de 1968. A missão Apollo 8 estava pronta para enviar astronautas a uma órbita ao redor da Lua, missão que se concretizou entre 21 e 27 de dezembro.
O nono voo do programa Apollo, lançado em 3 de março de 1969, foi o Apollo 9, encarregado de testar o módulo lunar. Foi a terceira missão tripulada do programa Apollo, cujos integrantes utilizaram o habitáculo que deveria depositar os astronautas na superfície da Lua. Schweikart realizou uma caminhada espacial de 37 minutos de duração, destinada a testes. O traje espacial que seria utilizado na descida à Lua, e avaliado em $100 mil daquela época cada traje. Esses equipamentos autônomos capazes de resistir a temperaturas da ordem de menos 50 graus Celsius até mais de 130 graus Celsius. Além disso, deviam proteger os astronautas do impacto de micrometeoritos, garantir as comunicações e fornecer suporte vital. Durante 3 horas. O voo ameriçou no dia 13 de março, após orbitar 151 vezes o nosso planeta, e depois de 241 horas de voo. O 10º voo do programa Apollo, denominado oficialmente como Apollo Saturn 505, foi uma combinação dos dois anteriores, já que pela primeira vez o módulo lunar foi colocado em uma órbita próxima à Lua. E foram realizadas ali as manobras necessárias, que já haviam sido efetuadas em órbita ao redor da Terra. Aproximadamente um mês depois, em 16 de julho de 1969, seria enviada ao espaço a missão Apollo 11, que chegou à superfície da Lua em 20 de julho, tripulada por Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins, e fez história ao finalmente colocar 2 homens na superfície lunar. A forma como Armstrong, Aldrin e Collins foram selecionados para a missão foi resultado de um complexo sistema de tripulações alternadas. E os motivos pelos quais? Foi Armstrong, e não Aldrin, quem saiu primeiro pela escotilha do módulo Eagle e pisou no solo lunar. Depende de quem as conta. Durante o programa Apollo, a seleção da tripulação de cada missão ficou a cargo de Dick Slayton, um dos astronautas do programa Mercury, predecessor do Apollo, que criou um sistema de rodízio pelo qual cada tripulação tinha uma suplente que se tornaria titular 3 missões depois. A sorte e as rotações entre 29 astronautas treinados para o programa Apollo colocaram em janeiro de 1969 Armstrong, Aldrin e Collins na missão destinada a descer na Lua. Podemos dizer que os planetas se alinharam para eles? Aldrin sempre lamentou ser o segundo, mas esclareceu que tudo se tratou de uma questão de protocolos associados às hierarquias. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço foi mais contundente em sua resposta. Armstrong foi escolhido para pisar na Lua porque a porta para descer do módulo estava do lado dele. O teste do traje de banho teve pouco ou nada a ver com isso. A equipe partiu para o espaço em 16 de julho de 1969 em um foguete Saturno V do Centro Kennedy, no sul da Flórida. E 3 dias depois, a cápsula Columbia entrou em órbita lunar sob o controle de Collins. Os astronautas da Apollo 11 não levaram nenhum litro de água com eles, isso significava peso na nave. A água que consumiam a bordo era um subproduto proveniente das células de combustível nas quais a eletricidade era gerada pela reação do hidrogênio e oxigênio que eles transportavam. Assim, eles contavam com o líquido vital. Devido à economia de peso e à conveniência do transporte. A comida ia desidratada e embalada a vácuo ou cortada em porções que pudessem ser consumidas em uma colherada. Os especialistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço analisaram cada um dos componentes das refeições para determinar seu valor calórico e nutritivo exato, utilizando as informações obtidas na elaboração de um cardápio balanceado. As informações também forneciam uma base para calcular a absorção de nutrientes de cada homem diariamente e ao longo de toda a missão. Todos os pratos eram embalados em sacos plásticos que tinham um bico para encaixar. O bico de uma pistola dispensadora de água fria ou quente, de acordo com a preferência do astronauta. Ao terminar, cada saco tinha colado do lado de fora pastilhas de herbicidas que deviam ser colocadas dentro quando a refeição fosse finalizada. A bolsa era enrolada e depois depositada em um compartimento especial para resíduos. A licença que os astronautas se deram foi levar guloseimas para o espaço. Especificamente, eles levaram 15 chicletes, 6 chocolates de 4 quadradinhos e também 6 brownies.
Os resíduos humanos eram coletados no espaço utilizando diferentes tipos de sacos. Para urinar, os astronautas usavam um objeto parecido com uma camisinha, conectado a um saco por meio de uma pequena mangueira. Para defecar, eles usavam um saco plástico que era colado com fita adesiva nas nádegas para capturar as fezes. Depois disso, o astronauta precisava selar o saco e amassá-lo para misturar um bactericida líquido com o conteúdo, a fim de estabilizar as fezes. Finalmente, para se limpar, os astronautas passavam pelo corpo toalhas umedecidas, semelhantes às que são usadas em bebês. Depois de 4 dias nessas condições, o objetivo começou a ficar cada vez mais claro. Mas antes de chegar à Lua, a missão Apollo 11 quase fracassou. Acreditava-se que os astronautas da Apollo 11 tinham 90% de chances de voltar sãos à Terra, mas apenas 50% de chances de pousar na primeira tentativa. À medida que Armstrong e Edwin Buzz Aldrin começaram a percorrer os 15 quilômetros para a descida à Lua, as chances de não conseguirem começaram a aumentar. Segundo Armstrong, os 13 minutos antes de tocar a superfície lunar foram um turbilhão de incertezas. Embora cerca de 400 mil pessoas estivessem envolvidas no projeto Apollo da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, apenas uma equipe reduzida de 20 a 30 pessoas estava no centro de controle. No momento histórico, um dos dados mais surpreendentes dessa equipe seleto é que a idade média dos controladores de voo era de 27 anos. Enquanto a adrenalina aumentava na Terra, a cerca de 400 mil quilômetros de distância, o clima era relaxado. O módulo lunar, chamado Águia, com Armstrong e Aldrin a bordo, já havia se desacoplado do módulo de comando, chamado Columbia, pilotado por Michael Collins, que permaneceu orbitando a Lua. Durante a preparação para a descida final, Armstrong até brincou dizendo que havia um certo ruído em seus fones de ouvido, que parecia vento soprando entre as árvores. Mas assim que Aldrin deu a ordem para ativar o P-63, o programa que controlaria os momentos exatos em que os motores seriam acionados. E por quanto tempo os problemas apareceram? O problema estava na chamada antena de alta ganho, o enlace de rádio que permitia ao centro de controle falar com Armstrong e Aldrin, assim como receber dados dos sistemas do módulo lunar. Sem essa telemetria, eles não poderiam pousar na Lua. A equipe de telecomunicações, então, decidiu mudar a orientação da Águia, para assim melhorar o sinal da antena com a Terra. Enquanto isso, os controles precisavam transmitir todas as informações para Collins, que por sua vez repassava para Armstrong e Aldrin. Apesar do caos e das informações fragmentadas, os astronautas receberam a ordem de ligar o motor e começar a ruidosa descida em direção à superfície lunar. Os problemas de comunicação foram resolvidos, mas para o guia de voo, Steve Bales, os contratempos estavam apenas começando. Armstrong percebeu que estavam indo rápido demais. Eles corriam o risco de ultrapassar a área de pouso estabelecida. Bales finalmente disse: "Acho que vamos conseguir." Assim que a velocidade se manteve dentro do limite de segurança, outro problema apareceu. Para pousar na Lua, a tripulação dependia quase totalmente do computador de bordo. Na verdade, aquela tela rudimentar só podia mostrar uma série de números para fornecer informações e ajudar a identificar problemas. Quando faltavam apenas 5 minutos para o pouso lunar, um código apareceu na tela, 1202, ou como Neil Armstrong leu na época, 1202. O código 1202 significava que o computador estava sobrecarregado de tarefas. No controle da missão, ninguém entendeu o que estava acontecendo. O computador estava prestes a falhar? Eles teriam que abortar o pouso? As vidas de Armstrong e Aldrin estavam em perigo? A máquina havia sido programada de tal forma que, caso estivesse sobrecarregada, passava a priorizar as tarefas críticas para a missão. E como manter o módulo voando na velocidade e na direção correta? Parte da equipe na Terra passou a assumir as tarefas que o computador já não conseguia mais processar. Mas antes de aterrissar, ainda faltava superar 2 grandes obstáculos. O primeiro foi o local. O computador estava guiando automaticamente a Águia para a zona de alunissagem. Quando Armstrong conseguiu ver pela janela, não foi bom o que ele viu.
A nave estava se dirigindo ao Mar da Tranquilidade, o ponto escolhido. Mas sobre a cratera oeste, um buraco gigante de cerca de 30 metros de diâmetro, com pedras do tamanho de carros. Armstrong então decidiu assumir o controle manual. Sua decisão teve uma consequência inesperada. A nave começou a queimar combustível muito mais rápido do que o esperado. Então, do controle da missão, o controlador de voo Bob Carlton informou que restavam 120 segundos de combustível. E então ele disse, 60 segundos, e eles ainda não estavam nem perto da superfície. Então, entre os números que estavam lendo, Aldrin afirmou, estamos levantando um pouco de poeira. Armstrong já tinha perdido a visibilidade quando do controle foi ouvido um novo ultimato sobre o combustível. 30 segundos passaram mais 12 segundos, luz de contato, disse Aldrin, referindo-se à luz azul no painel indicando que estavam a 1 metro da superfície lunar e deviam desligar o motor. O módulo lunar pousou no Mar da Tranquilidade em 20 de julho de 1969, às 20h17:39. Armstrong então disse, Houston, aqui é a base Tranquilidade, a Águia pousou. A frase não fazia parte de um plano, ele a inventou a caminho do espaço e, claro, acabou se tornando icônica. A frase em questão de que estou falando é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Foi exatamente isso que Armstrong disse ao pisar na Lua. Além da bandeira norte-americana, os astronautas deixaram na Lua centenas de objetos, entre eles uma placa comemorativa na qual se podia ler "Aqui". Homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua em julho de 1969. Viemos em missão de paz, representando toda a humanidade. Armstrong e Aldrin permaneceram 22 horas na Lua, das quais passaram exatamente 2 horas e 36 minutos na superfície, percorrendo-a com seus próprios pés. Durante a missão, os astronautas coletaram aproximadamente 22 quilos de amostras de minerais lunares para analisar na Terra a composição do nosso satélite natural. Um dos objetivos científicos da missão Apollo foi aprender mais sobre a estrutura do satélite e seus movimentos ao redor da Terra. Armstrong e Aldrin deixaram lá, além disso, alguns dispositivos científicos para um programa denominado Sísmica Passiva e Sísmica Lunar, de perfis destinados a detectar movimentos tectônicos nas placas que compõem esse corpo celeste. Graças a isso, em 2011 foram captados os sinais de um sismo que ocorreu a mais de 1.500 quilômetros de profundidade, quase no centro da Lua. Armstrong e Aldrin também instalaram uma série de retrorefletores, espelhos que refletem sinais de raios laser enviados da Terra para calcular assim a distância entre as duas. Por outro lado, eles puderam ter acesso ao pó lunar, que descreveram misteriosamente como tendo cheiro de pólvora. Tanto os tripulantes da Apollo 11 quanto os que viriam depois. Muitos acreditam que desde que Neil Armstrong deixou sua famosa pegada sobre o regolito lunar, não voltamos mais ao nosso satélite natural. No entanto, ao todo foram 6 as missões que voltaram à Lua e um total de 12 astronautas que pisaram sua superfície. Ainda assim, ainda há quem acredite que nada disso foi real, que de Armstrong em diante, tudo teria sido uma grande farsa. Bill Kaysing, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e formado em literatura, começou no início dos anos 70 uma cruzada contra a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e as missões Apollo. Seus livros, pouco divulgados até então, abordavam as falsidades e manipulações do governo norte-americano. Enfático e incansável, percorreu todos os meios de comunicação possíveis, divulgando suas certezas. Aqueles que lhe davam espaço o apresentavam como um ex-funcionário da empresa que fabricou os motores que impulsionavam os foguetes do projeto Apollo. O que não diziam é que seu trabalho havia sido na divulgação, não na fabricação, e que ele já não trabalhava mais lá. Em 1963, Kaysing transmitia em cada entrevista uma imagem segura e serena.
e na década de 1990 ele processou por difamação Jim Lovell, o piloto da Apollo 13, que imortalizou a frase "Houston, temos um problema". Lovell teria chamado ele de maluco em 2002. Outro negador do pouso na Lua, o documentarista Bart Siebel, abordou Buzz Aldrin na saída de um hotel para chamá-lo de mentiroso. Siebel não saiu bem desse episódio. Ele disse a Aldrin que o Apollo 11 foi toda uma farsa. Aldrin está irritado e inquieto, mas no controle de si mesmo. O documentarista continua com seu assédio até que Aldrin não aguenta mais. Com firmeza, ele desfere um rápido cruzado de direita que acerta o queixo de Saibrel, que fica cambaleando vendo estrelas. Foi você quem disse que andou na Lua quando não andou. Colin, chaleira preta. Se você algum dia pensou em dizer eu me apresentei de forma errada, você vai sair daqui de perto de mim. Você é um covarde e um mentiroso e um ladrão. Cassen e Sibrol são dois dos rostos mais visíveis de uma grande quantidade de pessoas que veem uma fraude em toda essa história. Os dois fizeram dessa cruzada uma questão de vida. Neles, parece haver uma convicção mais próxima do religioso do que do racional. Aqueles que dizem que tudo não passou de uma armação, de um engano fenomenal, da maior fraude da história. Eles acreditam que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço filmou aquelas cenas que foram vistas na noite de 20 de julho de 1969 nas instalações da enigmática Área 51. O diretor desse filme, afirmam os conspiracionistas, teria sido Stanley Kubrick. A associação é imediata. Kubrick tinha acabado de dirigir 2001, Uma Odisseia no Espaço, no ano anterior. Os negacionistas afirmam que a baixa qualidade das imagens filmadas não se deve às restrições tecnológicas do período. Eles atribuem o granulado das cenas e a confusão a uma atitude deliberada do governo para que as inconsistências passassem despercebidas. Depois, é claro, tem a questão das sombras. Casey e todos que o seguiram dizem que as sombras nas fotos mostram que havia uma dupla fonte de luz, quando na Lua só existe a do Sol. Os especialistas explicam que isso aconteceu porque eram panorâmicas de 180 graus, o que fazia com que as sombras ficassem deformadas. Outros acrescentam ainda que a cápsula na qual chegaram à superfície lunar tinha seus próprios refletores. A mais difundida dessas supostas provas é a da bandeira tremulando, algo impossível na ausência de gravidade. Mas se você olhar bem, pode perceber que a bandeira, para ficar estendida, também tinha uma haste horizontal na parte superior. O efeito da ondulação acontece por causa dessa rigidez combinada com as dobras que ficaram na bandeira que não foi totalmente estendida. Outro argumento é o das marcas na superfície. Afirmam que as pegadas dos astronautas não poderiam ter deixado marcas e que a alunissagem deveria ter provocado uma cratera. Nem uma coisa nem outra. Ambas as coisas são possíveis. Por causa do levantamento do pó lunar, a força do pouso é reduzida pela falta de gravidade, então só levanta aquele pó abundante. Além de todas as explicações científicas, é importante esclarecer que tanto a União Soviética quanto a China, as potências mais interessadas em que a missão dos norte-americanos fracassasse, aceitaram o feito. Não puderam negar isso além de seus próprios interesses. Aproximadamente 650 milhões de pessoas no mundo assistiram pela televisão à chegada do homem à Lua. Esse homem tinha o rosto de Neil Armstrong e personificou o sonho de uma época. Junto com ele, seus companheiros na missão da Apollo 11 Buzz Aldrin e Michael Collins não alcançaram a mesma fama. Os três foram recebidos em Cabo Canaveral com todas as honras, condecorados com a Medalha Presidencial da Liberdade e retornaram às suas cidades natais como heróis. Armstrong deixou a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em 1971 e deu aulas no Departamento de Engenharia Espacial da Universidade de Cincinnati. Além de participar das comissões que investigaram os acidentes da Apollo 13 e do ônibus espacial Challenger. Teve uma longa carreira no setor privado, beneficiando-se dos direitos autorais, sobre seu nome, sua imagem e a famosa citação do seu primeiro passo na Lua. Faleceu aos 82 anos, no ano de 2012. Aldrin também deixou a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em 1971 para ser comandante da Escola de Pilotos de Teste da Força Aérea.
Após a morte de seu pai em 1974, passou por um período de depressão, alcoolismo e uma tentativa fracassada de vender carros usados. Depois de recuperar a saúde, sua carreira no setor privado incluiu a promoção de projetos aeroespaciais e papéis em cerca de 20 filmes e programas de televisão. Segundo suas redes sociais, Aldrin leva uma vida intensa. Collins saiu da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em 1970. Trabalhou no Departamento de Estado, foi diretor do Museu Nacional do Ar e do Espaço, e após 5 anos como vice-presidente da empresa Lingtemco Volt Aerospace, abriu sua própria consultoria aeroespacial. Morreu em 2021 de câncer. A fortuna do único dos tripulantes da Apollo 11 que não pisou na Lua é estimada em cerca de 100 milhões de dólares. Muito acima da que seus companheiros de viagem acumularam. Na Argentina, o 20 de julho é celebrado como o Dia do Amigo. Fato intimamente ligado ao pouso na Lua, segundo se sabe quando um tal Henrique Ernesto Febraro ouviu que o pouso do módulo era um gesto de amizade da humanidade para o universo. Ele pensou que esse dia poderia ser o Dia do Amigo, por esse motivo, ele se propôs a uma nobre façanha. Do seu consultório em Lomas de Zamora, em Buenos Aires, ele enviou 1000 cartas para mais de 100 países, recebeu cerca de 700 respostas. Sua ideia foi registrada no Registro de Propriedade Intelectual em 1972. Depois ele a doou ao Rotary Club, do qual era membro, uma década depois de Neil Armstrong pisar na Lua. Durante o governo militar, o governo da província de Buenos Aires estabeleceu, através do Decreto 235 de 79, a oficialização do Dia do Amigo. A corrida espacial enfraqueceu no início dos anos 70, pois em 1972, os Estados Unidos da América e a União Soviética iniciaram um projeto em conjunto, o Apollo-Soyuz, o qual em 1975 conseguiu o acoplamento no espaço de uma nave americana e uma soviética. A corrida espacial deixou algumas consequências e seu legado pode ser visto até os dias de hoje. Graças à corrida espacial, foi possível colocar em órbita satélites artificiais que permitiram melhorar as comunicações, realizar verificações científicas e fazer previsões meteorológicas. Também impulsionou, por exemplo, o aproveitamento da energia solar, o uso de tecidos térmicos e filtros solares, a elaboração de alimentos desidratados e a fabricação de robôs. Os milhões de rublos que foram destinados à corrida espacial geraram um esgotamento econômico na União Soviética. Nesse sentido, a corrida espacial contribuiu para definir o resultado da Guerra Fria a favor dos Estados Unidos, que anunciou sua intenção de voltar à Lua nos próximos anos com a missão Artemis, que levará a primeira mulher à superfície do nosso satélite natural. Embora a frase de Neil Armstrong ao pisar na Lua o tenha tornado famoso, não foi menos importante a frase pronunciada pelo segundo homem a pisar no satélite. Bela vista, disse Aldrin após deixar sua pegada na superfície, mas acrescentou de forma sombria, magnífica desolação. E é isso por hoje. Espero que tenham gostado desse resumo sobre a primeira vez que o homem pisou na Lua. Tentamos abordar tudo. Como foi a corrida espacial? Por que essas pessoas foram selecionadas e não outras? Porque justamente Armstrong foi quem pisou na superfície e não seus companheiros. E bom, tudo isso que contamos hoje. Se você se interessou, por favor, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não fez isso. E também convido vocês a deixar algum comentário, recomendando possíveis temas para este canal.